porque o que aconteceu no Peru? No Peru foi eleito um rapaz chamado Pedro Castilho. Pedro Castilho foi eleito presidente do Peru e a eleição desse cara foi uma eleição bem acirrada. Foi uma eleição dele contra uma mulher chamada Keiko Fujimori. Essa mulher aqui, ela foi aqui tem uma foto dos dois. Ela competiu com Castilho e se vocês acham que a diferença de voto do Lula pro Bolsonaro foi muito grande, a deles foi de 0,26%. O Castilho ficou com 50,13% e ela ficou com 87. Então, assim, a diferença foi absurdamente baixa entre os dois. E diferente do Brasil, em que nós temos o Lula, que virou um Frankenstein político, tentando fazer uma frente ampla, abrangindo desde Alckmin até Boulos, no caso do Peru, não. No caso do Peru, tinha um cara que era de esquerda, que é o Pedro Castilho, e tinha essa mulher que é basicamente uma reaça total. Tipo assim, ela é de extrema direita e ele é só de esquerda. Ele é muito radical, comparado, por exemplo, com o Lula, porque o Lula é um centro. O Castilho é realmente mais de esquerda mesmo. E costumam brincar por conta das opiniões dele em alguns aspectos soam conservadoras, gostam de brincar falando que ele é um Bolsonaro da esquerda. Eu discordo, não acho muito essa nomenclatura muito bacana, até porque eles são muito caricatos, sabe? Tem muita gente que gosta de comparar, tentar falar, fulano de tal é a Dilma de lá deles, essa Dina Boluarte, que é a vice-presidente do Peru, que agora virou presidente. Aí a galera já me perguntou, ela é tipo o Temer lá do Peru? Não, não é. Porque realmente é bem peculiar a política de cada país, o Peru não seria diferente. Só que essa mulher, ela é reaça, reacionária mesmo, ela é bizarra. O partido dela, eu quero falar sobre o partido e sobre a família dela. O partido dela é o Fuerza Popular. Fuerza Popular é um partido, tá vendo que o logo do partido aqui tem um K? Esse K é realmente de Keiko Fujimori, que é o nome da mulher. Tipo, literalmente. E a Keiko Fujimori, ela é filha do Alberto Fujimori, que foi um ditador do Peru na época das ditaduras na América Latina. O Alberto Fujimori tá aqui, ele hoje em dia está preso por crimes da porra toda, mas a filha dele segue o legado do pai no sentido de realmente dar continuidade ao fujimorismo. Então é tipo, agora dando uma comparação que não é legal fazer essas comparações, mas só pra vocês entenderem. Imagina que no Brasil teve a ditadura militar e o filho do Médici, o Médici foi preso e tal, de tantos crimes que ele fez, que de fato fez na história do Brasil, mas aí ele é preso, o filho dele volta pra política. Quer dizer, o filho dele volta não, desculpa. O filho dele entra na política e fala que ele tá defendendo o medicismo, entendeu? Que é o fujimorismo. Então, é bem nessa linha de dar continuidade ao projeto político do pai. E aqui eu não preciso dizer nada em relação ao que é o fujimorismo. Princípios: conservadorismo, liberalismo econômico, patriotismo, anticomunismo, autoritarismo, reacionarismo, personalismo, do espectro da extrema-direita, e a política internacional é o neoliberalismo. É o clássico, liberal na economia e paulada na tua cara no nível de ditadura mesmo. É o clássico. E ela busca dar continuidade ao legado do pai. E o Castilho não, o Castilho era realmente um cara mais à esquerda. E vocês podem ver aqui o espectro de direita a extrema direita. Ok que foda-se o Wikipedia, né? Não é uma fonte confiável, mas não é uma coisa também que eu tô tirando da minha cabeça. É colocando a minha régua pra levar isso em conta. Não. Realmente é uma coisa relevante. E essa eleição, o Castilho ganhou. E no que ele ganhou, toda a oposição do Congresso que foi eleito pela base fujimorista, pela base do Fuerza Popular, e a coalizão do Fuerza Popular, que vocês podem ver aqui, ele só tem 24 cadeiras no Congresso. Mas o Fuerza Popular, somado com os outros partidos de coalizão de oposição ao Pedro Castilho, começaram a tentar, de fato, derrubar o cara. Mas e vocês falam, mas pra derrubar o cara, beleza, eles não gostam dele e tal, vão tentar derrubar, mas vão tentar derrubar como? Vão esperar ele cometer um crime de responsabilidade? Vão tentar pressionar ele pra ele renunciar? Qual vai ser o problema? O que eles vão fazer? E o que eles fizeram foi uma coisa muito, cômica. Eu vou pegar aqui a Constituição política do Peru. Vou pegar a Constituição política aqui do Peru pra vocês. Essa é a Constituição do Peru de hoje em dia.
ela foi outorgada em 1993, que foi quando o pai da Keiko Fujimori, o Alberto Fujimori, deu um golpe de Estado. Então a Constituição atual do Peru é a Constituição que o ditador fez. O ditador, na época, o Alberto Fujimori, a Constituição do Peru, hoje em dia, é a mesma Constituição que ele fez na época, que não conseguiram mudar. E essa Constituição, em seu artigo 134, fala... Não, 134 não, desculpa, 113, perdão. Em seu artigo 113, fala sobre a vacância da presidência da República. A presidência da República se faz vaga por 1. Morte do presidente da República. Vou pular agora. 3. Aceitação da sua renúncia pelo Congresso, ou seja, se ele renunciar. 4. Se ele sair do território nacional sem a permissão do Congresso e não regressar no prazo escolhido. E o 5º também não importa. Destituição, se for sancionadas infrações mencionadas no artigo 117 da Constituição. Não importa por quê. Porque o que a oposição passou a fazer foi utilizar esse inciso 2, que é a sua permanente incapacidade moral ou física declarada pelo Congresso. Qual que é a ideia do Congresso? Se nós, oposição no Congresso, declarar a incapacidade moral do Pedro Castilho, ele vai ser afastado da presidência da República e vai ser declarada vacância da presidência da República. E aí vai assumir a vice-presidente. A vice-presidente é a Dina Boluarte. E a Dina Boluarte, ela era uma pessoa que era filiada ao partido do Castilho, mas desde quando ele assumiu, desde o início desse ano, ela traiu o movimento do Castilho e foi expulsa do partido. Ela nem saiu, ela foi expulsa mesmo por desavença política e tal, e aí ela foi expulsa por traição, basicamente. Mas se vocês perceberem, a vacância da presidência da República não é igual ao impeachment. O impeachment é quando um presidente comete um crime de responsabilidade e ele é afastado pelo crime, tanto é que ele perde os direitos políticos, ele não é só afastado, ele realmente cometeu um crime ali de responsabilidade. Agora, a vacância não. Você percebe que a vacância é só quando tem coisas meio que físicas impedindo o presidente? Ou ele morreu, ou ele renunciou, ou ele saiu do país e não voltou, ou aqui é permanente incapacidade física, tipo assim, o cara tá doente, tá ligado? O cara não consegue sair da cama. São só coisas desse tipo. E essa incapacidade moral, a interpretação dele, que deve ser feita dele, obviamente, pelo todo o bojo do artigo 113, incapacidade moral aqui é tipo assim, é se o cara tá doente da cabeça, se o cara virou esquizofrênico, entendeu? Se o cara desenvolveu alguma doença psicológica e que ele não consegue, ele enlouqueceu. E a oposição começou a falar que o Castilho tinha incapacidade moral pra poder se manter no cargo. Só que, Leg, o cara não enlouqueceu. Assim, pra não falar que ele não enlouqueceu, ele realmente ficou usando esse chapéu por muito tempo. Assim, por muito tempo. E ele também tem esse lápis gigantesco aqui. Então, assim, realmente ele é meio... Ele é meio doente da cabeça. A ideia da oposição era realmente essa. Era assim, eu vou destituir aqui um presidente falando que ele é moralmente incapaz, e quando perguntarem o que é esse moralmente incapaz, eu vou enrolar e vou somebody love e vou zoar. Porque a Constituição ela é feita propositalmente para isso aqui acontecer. E esse instituto da vacância da presidência da República ser utilizado como uma forma de derrubar um presidente alegando incapacidade moral nem é uma coisa nova no Peru. Não é uma coisa que eles fizeram agora. Isso já aconteceu várias vezes na história. O primeiro golpe de Estado no Peru, por sinal, foi feito com essa justificativa legal. O ponto é, isso já é utilizado várias vezes, isso já é uma coisa manjada na política peruana. E quando o Castilho percebeu isso, ele falou, porra, mano, tô tentando me derrubar, o motivo, obviamente, é um motivo político, não é nada de incapacidade moral, porque eu tô normal, eu tô bem, tô suave, tanto é que a oposição nem alega que ele ficou maluco. A oposição só alega que ele é incapaz moralmente. E aí, o Castilho pensou, eu preciso me defender disso. E ele abaixou aqui algumas páginas da Constituição e chegou no artigo 134, a dissolução do Congresso. Está facultado ao presidente da República dissolver o Congresso se este tiver censurado ou negado o seu voto de confiança no seu Conselho de Ministros. E se ele tiver feito isso 2 vezes. Isso aqui não tem na política brasileira, tá? Esse aqui não tem na estrutura da política brasileira, mas basicamente... O presidente, ele pede ao Congresso um voto de confiança para o seu Conselho de Ministros. O Congresso ou aprova, o que garante poderes ao presidente, ou o Congresso nega.
E quando o Congresso nega 2 vezes esse voto de confiança, como o artigo 134 diz, o presidente agora ele pode dissolver o Congresso e convocar novas eleições dentro do prazo de 4 meses. Então, 4 meses depois, ele faz isso. E aí o Castilho pensou e falou, porra, se eles estão dentro da lei tentando me fuder, eu vou dentro da lei me defender. E aí, o que ele fez? Ele chegou e deu pro Congresso o primeiro pedido. Isso foi no início desse ano, eu acho, meio, sei lá. Ele deu o primeiro pedido pro Congresso. Só que qual foi a malandragem da oposição? O que eles fizeram? Se eu falar sim para esse voto de confiança do Castilho, eu vou dar poderes para ele. Tipo assim, ele vai sair ganhando nessa história. Se eu negar, a oposição também tem um exemplar da Constituição na mão deles. Eles sabem desse artigo 134, eles sabem do que pode acontecer. Então eles também não podiam aceitar, porque ia dar poder pro Castilho, e eles não podiam negar, porque aí se eles negassem mais uma outra vez, ia dar carta branca pro Castilho fazer isso. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa, e você que tá me ouvindo, com certeza já fez isso com várias pessoas. O Congresso viu pedido, visualizou e não respondeu. Visualizou e não respondeu. Deu os 2 tiques azul lá do WhatsApp e não respondeu. Simples assim. Não é sacanagem. E eles fizeram isso de propósito, que é pra deixar vago a parada. Então vocês percebem que a parada é dentro da lei, porque não tem nenhuma lei que proíbe o Congresso de não negar, mas ao mesmo tempo é claramente pra burlar o sistema, pra poder derrubar o cara. E por qual motivo que eles querem tanto derrubar o cara? Por conta da política econômica do Pedro Castilho. Então não é porque o cara é incapaz moralmente, é porque o cara não segue os interesses que a galera fujimorista, que a galera de extrema direita e de direita do Peru querem. Simples assim. E aí o que aconteceu? Eles não responderam, visualizou e não respondeu uma vez, o Castilho deu um tempo, e deu um bom tempo. E aí depois de ele ter dado esse bom tempo, ele falou, porra, tem alguma coisa errada nessa história aí. Ele já sabia de tudo que tá acontecendo, obviamente, porque ele não é bobo. E ele chegou e considerou publicamente que a não resposta do Congresso significava que eles estavam negando o voto de confiança. E o que até que faz muito sentido, porque se você visualizou e não respondeu, é porque você tá falando não. Tá ligado? Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido essa lógica dele. Não foi nem malabarismo dele, não. Eu acho que faz sentido, tipo assim, sendo bem justo mesmo. Porra, se eu te chamar pra sair, tu visualiza e não me responde, tu acha que eu vou pro lugar que eu tentei marcar com você? Eu não vou nada, que eu sei que tu não vai. É porque o seu voto foi não. E aí o Castilho fez isso, e logo depois ele já deu o segundo voto de confiança, pediu o segundo voto de confiança pro Congresso, que também fez a mesma coisa, visualizou e não respondeu. E aí a situação ficou complicada, porque agora o Castilho tinha carta branca para poder dissolver o Congresso, só que ele não queria fazer isso, porque ia dar uma crise política fodida, e ele que já estava com poder na mão, só ia, assim, ferrar mais as coisas. Ele queria, de fato, governar ali na moral, ali manter as coisas, porque ele já estava com poder na mão. Então ele já tinha a caneta do presidente. Não tem por que ele querer crise. A crise não ia ser vantajoso para ele, ainda mais porque ele já era o presidente. Só que o Congresso era o contrário. O Congresso não era a atuação. Eles não eram o presidente. Portanto, para eles era mais interessante botar lenha na fogueira mesmo, fuder tudo. Por mais que for do país junto no caminho, derruba-se o Castilho e aí a gente monta o nosso projeto de poder com o que sobrar do Peru. E o que aconteceu? Eles tentaram fazer o primeiro pedido de impeachment no Castilho e a galera do Congresso que era pró-Castilho ali conseguiu negociar, conseguiu convencer e não foi aprovado esse primeiro pedido de impeachment. De impeachment não, desculpa, de vacância. Porque os dois são diferentes, como eu já expliquei. O segundo pedido, mesma coisa. Foi ali, tentou ser aprovado e não foi. E aí chegamos no dia 2 de dezembro desse ano agora. Colocou-se na agenda lá do Congresso peruano a votação do terceiro pedido de vacância do Pedro Castilho. E aí o Castilho chegou e falou, porra, a gente já fez isso já 2 vezes, eu vou ver nos bastidores como é que tá a situação e torcer para que novamente eu consiga me safar dessa dentro da votação lá, para não ter que utilizar o artigo 134 e dissolver o Congresso, porque senão esses malandros vão me derrubar de sacanagem, porque eu não sou incapaz moralmente. E essa que é a nuance da parada. E aí, e aí é uma suposição minha, né? Isso aí eu não li nenhuma notícia, mas assim, com certeza, ele esperou até o dia 7, porque como o negócio já estava agendado no dia 2, ele podia ter esperado o dia 3, ele podia ter dissolvido o Congresso dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, ele esperou para dissolver no dia. Por quê? Porque ele estava esperando para ter certeza que ele ia perder
no Congresso. O Congresso ia votar para destituir ele. Quando ele percebeu que a oposição ia conseguir maioria para destituir ele utilizou dentro da lei o artigo 134 e fez tudo dentro da lei. O Pedro Castilho em nenhum momento saiu das 4 linhas da Constituição. Só que agora entra a ilegalidade. O que aconteceu? O Castilho dissolveu o Congresso. Quando o Castilho ele dissolveu o Congresso, ele convocou o Exército e também a Polícia Nacional Peruana para poder fazer com que a ordem deles seja cumprida. E para quem não sabe, o presidente de qualquer país é o chefe máximo das Forças Armadas desse país. Então, os militares chegaram e falaram assim, vou fazer isso não. Quebra de hierarquia clara entre o chefe das Forças Armadas com os seus subordinados. Algo gravíssimo dentro da hierarquia militar. Mas, como eu falei, isso é um golpe. Isso não é uma brincadeira. Logo em seguida, o Congresso, que teoricamente foi dissolvido, adiantou a agenda do dia para meio-dia votar a vacância do Pedro Castilho. E essa vacância passou. Então, Pedro Castilho foi votado pela sua vacância no Congresso do Peru. Só que como que o Congresso votou se o Congresso tinha sido dissolvido pelo Castilho, pela própria lei? Vocês estão entendendo a maldade? E agora foi uma quebra da Constituição, porque o Congresso dissolvido não pode fazer votação de nada. E também militar quebrando hierarquia também é uma coisa que é um crime militar. Enfim, problemático do início ao fim. A alta cúpula do Exército não foi punida por ter feito quebra de hierarquia, porque quem assumiu o poder logo depois queria que o Exército fizesse isso. Então, fingiu-se que a situação não aconteceu e virou tudo um grande jogo de narrativa. E pior, chegaram no Pedro Castilho e depois que ele foi destituído, utilizaram como base o artigo... Agora fodeu. Rebelião. Aqui, achei. Era 346. O crime de rebelião. Aquele que se lança em armas para variar, para modificar a forma de governo, para depor um governo legalmente constituído, ou suprimir ou modificar o regime constitucional, será reprimido com pena privativa de liberdade não menor que 10 e não maior que 20 anos. Qual que é o ponto aqui? O Pedro Castilho ele se lançou em armas para mudar a forma de governo? Não. Ele tentou depor um governo legalmente constituído? Não. Ele era o governo legalmente constituído. Ele tentou suprimir ou modificar o regime constitucional? Aqui que entra a parada. Os golpistas falaram que ele fez isso. Mas ele não fez, porque eu já mostrei pra vocês que ele estava dentro da lei fazendo isso. Então, assim, a situação, com base nesse artigo aqui, Pedro Castilho foi preso e está preso até hoje por conta disso tudo. Que a Dina Boluarte assumiu, teoricamente, a vida no Peru iria continuar, eles conseguiram dar o golpe de Estado e derrubar o Castilho, iam ter novas eleições em 2026, e a Dina Boluarte, eu acho que ela inicialmente falou em adiantar as eleições para 2025. E aí agora chegamos agora no dia de hoje, já expliquei tudo para vocês. A população ficou puta. Ficou puta num nível absurdo. As manifestações, que na verdade são insurreições populares que estão acontecendo no Peru, elas estão crescendo, estão avançando contra o governo da Dina Boluarte, e por conta disso ela está sendo obrigada a fazer várias concessões. Porque quais são as grandes demandas da grande população no geral em relação ao governo dela? Eu vou até abrir aqui para vocês no WhatsApp, porque eu tenho o documento aqui e eu quero ler ele certinho. Que foi o decreto de insurgência promulgado pela população civil do estado de Andahuaylas. Que, para quem não conhece, vamos abrir aqui Andahuaylas é uma região no sul do Peru. Andahuaylas. Aqui. Acho que é assim que se pronuncia. Aqui é a capital, óbvio. Mas Andahuaylas é tipo estado, entendeu? E quais são as demandas deles e de várias outras pessoas e várias outras partes do Peru, principalmente no sul do Peru, que é onde o Castilho é mais forte. As demandas que se fecha o Congresso golpista, e eu tô lendo aqui com as palavras deles, tá? Não tô falando eu golpista porque eu tô falando, não. Tô lendo aqui traduzindo literalmente. Que seja fechado o Congresso golpista, que aconteça a renúncia imediata da suposta presidenta Dina Boluarte e do presidente do Congresso, José Williams, para a instalação de um governo de transição, novas eleições gerais, assim, para ontem, uma nova Constituição mediante a Assembleia Plurinacional Constituinte, ou seja, não é uma Assembleia Nacional Constituinte, como é a do Brasil, é uma Assembleia Plurinacional Constituinte. Isso significa o quê? Uma maior participação, pelo menos representativa, dos povos que existe no Peru, porque a gente acaba se esquecendo disso, ou melhor, não sabendo disso, na verdade, mas os países dos Andes, principalmente ali Bolívia, Peru, Equador, esses países aqui dos Andes, eles têm muita população
indígena. E por eles terem essa população enorme, eles acabam tendo muito essa identidade de plurinacionalidade, plurinação, porque você ali é indígena e peruano, é equatoriano, é boliviano e etc. Essa diferença é muito mais marcante que no Brasil. Enfim, essas são as demandas deles. E a população como um todo tá se manifestando de um jeito bem agressivo. A galera tá realmente assim, puta com a situação. E também não é por menos, né? E também não é por menos mesmo. E aí agora, como eu já falei aqui pra vocês, a demanda da população é que essa Constituição acabe, que entre outra Constituição, que a Dina Boluarte renuncie agora e que tenham novas eleições para agora e que tenha um governo temporário aí articulando essas novas eleições, quer dar um reset. A população, no geral do Peru, claro que não é totalmente, mas uma grande parcela da população quer dar um reset. Só que a Dina Boluarte, obviamente, não quer isso. Ela quer agora defender os interesses a qual ela, eu queria dizer, está sendo paga, mas eu vou ser fofo com ela. Vou dizer os interesses a qual ela está servindo. Só que, assim, não importa o quanto que ela queira fuder o povo peruano ainda tá relutante com o que aconteceu. E pressão de um lado significa reação do outro. E a reação pode ser ou uma reação agressiva ou uma reação que te dá o que você quer, que concede o que você quer. E a reação da Dina tá sendo as duas ao mesmo tempo. Ela tá, assim, a polícia, no caso, sendo extremamente violenta com os manifestantes. Já houveram mais de, acho que 30 mortes, algo assim, ou 20, acho que foram 26 mortes. A situação tá realmente de calamidade no Peru, tá muito violento. Tem gente alegando turista que não tá conseguindo sair do Peru. As ruas estão todas fechadas. Eu vi um vídeo no TikTok de porque agora eu já perdi o vídeo. Mas de um cara um gringo que real, assim, não tava conseguindo sair do Peru. Ele tava desesperado, ele perdeu o voo, tava tentando chegar na cidade. Teve que pegar um mototáxi da vida, porque as ruas estavam todas cheias de pneu queimado. A situação tá foda lá. Só que do mesmo lado em que ela espanca a população para poder escalarem a boca, ela também antecipa as eleições, porque ela já percebeu que, obviamente, ela não vai conseguir manter tudo até 2026, porque ela não tem qualquer legitimidade popular para estar no cargo. É tipo o Temer, lembra do Temer, gente? Que o Temer tinha 87% de reprovação, uma parada assim. O Temer, ele nunca iria conseguir se reeleger e ele só conseguiu se manter no poder porque, além de ele ter comprado o Congresso para não instituir aquele pedido dele lá de impeachment, além disso, é claro, ele ia sair do cargo em 2 anos. A Dina Boluarte, se as eleições fossem continuar para 2026, ela ia ficar 4 anos no poder. Então, assim, é tempo pra caceta. A população não ia tolerar uma presidente com esse tempo inteiro sem legitimidade. Então ela tá tentando adiantar, ceder isso para que outra pessoa com legitimidade consiga seguir. Só que ao mesmo tempo ela não pode adiantar muito, porque ela precisa arrumar a casa para que quem ganha as eleições seja alguém ali do grupo de direita, da Keiko Fujimori ou do Força Popular, alguém desse grupo. Porque se as eleições fossem hoje, a população tá tão puta com o negócio do Pedro Castilho que a população ia votar em massa nos partidos do Castilho, assim como aconteceu na Bolívia quando o Evo Morales foi derrubado também pelo golpe de 2020, eu acho. Ou seja, é uma situação muito delicada, mas de qualquer forma ela tá adiantando, já tá para abril de 2024 as eleições, e tá sendo a estratégia para ela resolver a crise política. E aí agora eu entro aqui para vocês para dizer o quão, com toda humildade estou falando isso, tá? Mas o quão pífio é o jornalismo no geral. Castilho foi alvo de um impeachment, horas depois de tentar dissolver o Congresso em 7 de dezembro. Pessoal, vocês acompanharam a live. O Castilho foi um alvo de impeachment? Ele foi derrubado por impeachment? Não. Ele não foi derrubado por impeachment. Ele foi derrubado por... Vamos voltar aqui. Pela vacância, declaração de vacância da presidência da República. Ele foi afastado do cargo. A diferença é que o impeachment é quando o cara comete um crime de responsabilidade, quando o cara comete alguma porra desse tipo. A vacância não. É aquilo que eu já falei. É quando o presidente morre, é quando o presidente está fisicamente doente numa cama e ele não consegue governar, é quando o presidente renuncia, é quando o presidente sai do território nacional do país sem permissão e não volta dentro do prazo. É quando o presidente está com uma incapacidade moral, ou seja, ele, tá com esquizofrenia, ele tá com doença psicológica fudida, uma doença psiquiátrica, né, no caso. O que não é nada do caso do Castilho, mas que foi utilizado como justificativa para derrubar o cara. Então a situação lá é essa. A situação lá é essa, não é nem um pouco vantajosa pro povo. De qualquer forma, a situação tá bem complicada.
E tá sendo uma coisa ridícula, porque assim, obviamente a Dina Boluarte, junto com a Keiko, junto com Força Popular, junto com toda essa galera, obviamente eles são os golpistas da história. Obviamente. Só que ainda assim, a mídia trata de uma forma completamente diferente, porque a mídia tá aqui para formar opiniões de massa e não para formar um senso crítico. Não para poder de fato te noticiar do que está acontecendo. É muita inocência pensarmos que a mídia faz isso. Na verdade, ela só tá ali para formar consensos. E quem estipula esses consensos são os seus grandes senhores, os controladores da Reuters, da Associated Press, enfim, das agências primárias de informação. Porque G1, Carta Capital, eles não criam essas notícias. Quem faz isso é a Reuters. Quem faz isso... Cadê? Quem faz isso é a Reuters. Quem faz isso é a Associated Press. São essas pequenas agências... Pequenas agências não, desculpa. Pequenas em quantidades. Essas poucas agências, que de pequenas não tem nada, que fazem todas essas notícias. E elas seguem uma cartilha, um interesse alinhado com um espectro ideológico específico. E é mais interessante para quem controla esses meios de comunicação se o Peru estivesse sendo governado por uma pessoa alinhada a Keiko Fujimori do que uma pessoa alinhada aos ideais do Pedro Castilho. Pessoal, basicamente, em relação ao Peru, é isso. Eu acho que já falei de tudo que eu queria falar. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que você tenha gostado, e lembrando que esse vídeo é um recorte de uma live, e que eu tô sempre fazendo live lá na Twitch, e que eu também tenho o canal no Telegram do Observatório Tupiniquim, então se você quiser conversar comigo, debater sobre política com notícias do dia a dia, vai ser lá no canal do Observatório, ou também na Twitch, que você vai ter um melhor acesso a mim. Agradeço a todos os membros do canal também e a todos que fizeram um pix desde a última vez que eu postei vídeo. O Pedro Tristão, o Pedro Exposito, o MPB da Gema, Victor Tafarel, Gustavo Pantoja, Luiz Gustavo, André Luiz Ferreira, Marcela Medonça, Fábia Borges da Silva, Mariane Moraes, Júlio César Gouveia, Marina Miranda L, Victor Hugo, Matheus Murman, Cecília Lemos, Alcides de Jesus, Gabriel de Abreu, Luca Botelho, José Henrique Jesus, Johan Nathan Silva, Marco Antônio, Henrique Oliveira e Renata Marim Rorox. Já pedindo desculpa pelos nomes errados que eu pronunciei, mas é isso. Até daqui a 15 dias.